Salvador Jesus Cristo, vamos agradecer aquelas pessoas que muito gentilmente vêm falar conosco. Está conosco o nosso irmão William e seu sogro, que sempre vem no nosso meio, obrigado pela sua visita. Colocamos em pé, irmão. E abramos as nossas vidas o livro de Tiago 3, de 1 a 12. Diz assim o texto: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mesmos, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refregar todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também dirigimos todo o corpo. Observai igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos de rios ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande. Ora, a língua é fogo, é mundo de iluminar. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas do inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres humanos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede dentro maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona e as videiras figas? Tampouco fonte de água salgada pode dar arroz. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Queremos que o Senhor fale conosco grande e poderosamente. Sabemos que o Senhor tem um conselho para nós nessa noite, Senhor. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode falar. Meus queridos irmãos, nós temos um privilégio muito grande de ter a Bíblia falando sobre a questão do que nós falamos e por que falamos e de que forma falamos. A Bíblia nos orienta que a palavra colocada em hora oportuna é como uma maçã de ouro em salva do prato. Devido à palavra vir em hora oportuna, a palavra que vem alentar, que vem alegrar, que vem motivar as pessoas, que venha fazer o bem a todos nós. Então, o uso da palavra ele é um instrumento muito bom
instrumento que Deus nos dá e nós devemos fazer bom uso dele. O texto nos fala sobre o mau uso da palavra. O texto nos fala sobre o mau uso da palavra e, sobretudo, a maledicência. Ou seja, a maledicência é aquilo que eu falo a respeito do meu irmão de maneira negativa, de maneira pejorativa, de maneira depreciativa. Então, o texto fala sobre isso. A autoria do livro de Tiago foi do próprio Tiago. E no Novo Testamento há pelo menos 3 Tiago. E esse Tiago é irmão de Jesus. E por ser o irmão de Jesus, ele sabia bem sobre o que é falar corretamente, porque ele conviveu com o Senhor Jesus, né? Na mesma casa, no mesmo teto, e sabia que o Senhor Jesus não usava as palavras para denegrir as pessoas, e ele usava as palavras corretamente, adequadamente, não pecou com palavras, e era um homem correto na sua maneira de ser. Então, Tiago, ele fala sobre isso com uma certa autoridade, porque aprendeu diretamente daquele que não pecou com as suas palavras. O livro de Tiago foi escrito para os judeus convertidos. Eles eram recém-convertidos e agora Tiago vem ensinar a eles um cristianismo de atitude, um cristianismo de colocar as coisas em prática, de fazer as coisas acontecer. Eles vinham do judaísmo, que era praticamente você era introduzido ao judaísmo através do cordão umbilical. Ou seja, se você nasceu no judeu, automaticamente você já era um judeu. E agora, Tiago está ensinando sobre o cristianismo que depende de prática, de exercício, de ações, de atitude, que demonstrem que você realmente é um cristão ou não. E ele vem tratar sobre a língua. Isso, a maledicência, será um instrumento que poderá dizer se você é cristão ou se você não é um cristão, ou se você é um cristão que precisa melhorar e ser uma pessoa que já está bem posicionada. Então, Tiago vem tratar sobre essa questão. O texto inicia dizendo sobre a seguinte questão. Diz assim: meus irmãos, não nos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele usa uma expressão que é um vocativo que fala meus irmãos. Então demonstra uma pessoa que está muito interessada de que aquilo que ele vai falar, ele não quer falar por falar. Ele não quer falar para atacar a pessoa. Ele quer falar para que a pessoa que ouvir realmente seja liberta de uma situação que vai acarregar muitos prejuízos a ela. É alguém que dá um conselho, é alguém que age de uma maneira carinhosa, tentando explicar e ensinar a respeito de um problema muito sério. E é dessa maneira que eu me posiciono nessa noite, de maneira carinhosa, de maneira respeitosa, no sentido de que você possa ouvir esse conselho da parte de Deus e possa melhorar a sua vida cristã. Do mesmo jeito que Tiago se posiciona, é da maneira que eu me posiciono nessa noite para tentar elucidar, ensinar, explicar aquilo que o Senhor tem para o seu coração nessa noite. Ele diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres. Olha, a obra do Senhor é carente de pessoas que sabem ensinar. Há uma necessidade muito grande. Inclusive, a palavra de exortação diz ao Senhor da seara que envia obreiros, porque há escassez. Isaías fala assim: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Há uma escassez de pessoas que veem ensinar e tocar o trabalho. Mas,
Tiago, ele abre mão dessa pessoa. Ele fala, meu querido, muitos de vós não queiram pegar. Se você não é do ramo, se você não é uma pessoa que vai se comportar adequadamente, é melhor ficar o cargo vago do que você entrar numa situação como essa. Porque sobre você haverá um maior que você. Haverá um maior juízo. Então, o que eu estou falando aqui, o que eu vou falar, eu quero dizer para os irmãos que o maior problema seria eu. Porque estou na posição de pastor. E, portanto, essa palavra, ela diz para mim mesmo que o Senhor será o maior juízo sobre mim. Então, tudo que for discutido aqui, você carrega em mente o seguinte, o pastor está no mesmo fogo mais do que ele. O texto, quando diz que haverá maior juízo, ele não está inventando ser mais que um juízo. Ele está dizendo só que o mestre terá maior juízo sobre ele se utilizar mal as suas palavras. Mas ele não está isentando ninguém de um juízo de Deus, de uma cobrança de Deus, por ter utilizado mal as suas palavras. Portanto, todos nós estamos numa situação em que Deus quer tratar. O texto nos fala porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo. Quando o texto fala que é perfeito varão, ele está dizendo o seguinte, que todos nós temos problemas com a língua, porque ninguém é perfeito. Se ele domina a língua, é porque ele é o perfeito varão. Como não há ninguém perfeito na face da terra, eu e você estamos enquadrados nessa situação. Aqui e acolá, utilizamos a palavra de uma maneira que não deveríamos usar. Então, eu e você estamos com problema. E precisamos resolver, e precisamos ter atitude em relação a isso. O texto fala sobre tropeçar. Porque todos nós tropeçamos. Quando nós estamos andando na rua e tropeçamos, duas coisas podem acontecer. Ou nós saímos cambaleando e nos recompomos, ou nós tropeçamos e caímos. E aquele que sai correndo e tropeça e consegue se recompor, ele está dizendo o seguinte, olha, eu já experimentei, eu já falei coisas que não deveria. Eu já tropecei nesse negócio, mas vou me levantar. Eu não quero entrar mais nessa. Eu vou sair daí eu me enrolar dessa Satanás. Eu vou ficar no chão. Eu vou me levantar e vou procurar o melhor as minhas mãos. Mas aquele que tropeça e cai, e tropeça e cai, e fica caindo, é aquele que já tomou bastante paulada para falar o que não deveria. Mas mesmo assim continua na sua prática. E ele deverá rever os seus conceitos. E dizer, meu Deus, já estou indo tanto. E ter a língua solta. Né? E ser uma pessoa que não consegue se conter. E eu preciso melhorar. É bem verdade que nós, como o texto mesmo vai dizer, nós não vamos dominar a língua. Mas não é porque nós não vamos dominar que nós vamos relaxar e ir com uma banda tocar. Nós vamos nos contrapor a isso. E nós vamos resistir a isso. E talvez nós não conseguiremos pegar todas as situações, mas nós minimizaremos a questão do falar. Então é uma questão de que nós precisamos nos posicionar com relação a isso. O texto nos diz que se alguém
Não programa, a palavra é forma perfeita, capaz de realizar todo. Você está dizendo que o termômetro do refreamento do seu corpo vai ser aquilo que você consegue ter o máximo possível. Controladora do que você fala, você é alguém que também consegue refrear a sua própria prática com o seu corpo. Então o termômetro vai ser a sua. A Bíblia diz que até o todo, quando se cala, passa a pulsar. Isso não quer dizer que ele deixou de ser pouco. Não pode parar. Mas a forma que ele adquire, é de alguém que sabe, por ter trabalho. Então, até o todo, quando se cala, passa a se pulsar. Isso não quer dizer que ele ficou calado, ele já está. Mas há uma evidência de que é alguém que sabe, ele ficou quieto. Ele viu uma situação, deixa eu falar, isso não é comigo, eu vou deixar ele como está. O texto continua dizendo, olha, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também dirigimos o corpo inteiro. O texto nos fala sobre o cavalo, que nós colocamos o freio na boca para que ele nos obedeça. Isso quer dizer que aquilo que nós falamos pode ser de um instinto animal, de um instinto que vem, o cavalo ele acha ser um instinto. E nós agimos pela tendência pecaminosa, pela inclinação para o pecado. E é isso que nos fomenta a falar coisas que não devemos. A carnalidade que encontra em nós, apesar de nós termos encontrado o Senhor Jesus. A inclinação para o pecado é que nos impulsiona para falar mal da vida alheia. É por isso que ele dá o exemplo do cavalo, porque o cavalo ele age pelo instinto. E esse instinto que está em nós é a inclinação para o pecado. Por isso que nós temos a tendência a falar de alguma pessoa, de defender a imagem de alguém. Mas o texto continua dizendo que observar igualmente os caminhos, que temos tão grandes, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ele fala de uma embarcação que é acometida por um risco vento muito forte. Então o texto está me dizendo que eu falo por causa da inclinação do pecado ao mal dos outros, e falo também comentado por outra pessoa, por um vento que vem de fora e que fica me cutucando para que eu fale mal do meu irmão. Sabe aquelas pessoas que chegam para você? Porque tem aquela pessoa difamadora dentro do carro. Eu achei parece. Mudando, tem várias qualidades. Então começa a lembrar as várias qualidades que a pessoa tem. Ela é assim, ela é assada, ela é assim, é assada. Mas, aí ela começa. Então é aquela pessoa difamadora, maledicente, mas educada. Porque ela quer se passar por boa. Ela quer ficar bem na escola. Ela quer dar uma de pessoa bonita, pessoa que não quer mal de ninguém, não. Mas Deus não se engana por isso, não. Não tem um maledicente por ele ser grande de falar e educar, que ele não será repreendido por Deus. Porque Deus conhece as intenções. Então, há esse maledicente educado, filho, fala muito,
mas que é um maledicente. Mas ao mesmo maledicente preocupado. Sabe aquele maledicente que fala, olha gente, eu estou preocupado com a igreja. Ele não é preocupado com isso. Meu pastor se preocupa tanto quanto ele. Eu estou pensando no futuro dessa igreja. Olha a visão que ele tem. Gente, se isso continuar como está, vai acontecer isso e aquilo outro. Ele faz prognóstico. Ele tem essa inteligência para fazer o prognóstico do que vai acontecer. Tamanha preocupação que ele tem com a igreja. Porque Deus se engana esse negócio. Deus sabe a intenção do coração e sabe que aqui não há armadilha de Satanás. Nós vemos que o falatório que não é correto, ele ocorre pelo espírito e ocorre por pessoas também que tentam induzir a você falar mal dos outros. O texto fala assim no verso 5, assim também a língua é o que o texto fala assim, olha, vai depender do timoneiro. O timoneiro é aquele que dirige. O vento vem forte. O navio tem um local a chegar. Tem um local para parar. Mas o vento vem forte tentando desviá-lo da sua rota. E aí você, como timoneiro, falando, o vento está vindo forte, mas eu vou tentar segurar a embarcação, porque eu tenho algo para chegar. Eu tenho algo para chegar. E mais a conversa mole que vai me fazer parar ou desviar a minha. Então também há uma situação em que a pessoa vem falar a você. Eu não vou falar por isso, deixa esse negócio para lá, e você sai fora, porque você tem um alvo a chegar, você tem uma direção, e você não deve dar brecha a esse tipo de coisa. O texto nos fala assim também, a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vê como uma fagulha ou um bravo tão grande que ela é. O texto aqui, por analogia, ele fala de uma selva. E a selva é um lugar muito bonito. Tem várias tonalidades de verde. Tem lá o mito leão dourado que está em exposição. Tem lá a arara azul, que também está em exposição. Tem plantas nativas com cores maravilhosas. Tem um véu de cascata muito bonito, jorrando por ali. Tem os silvos dos pássaros, aquela coisa bonita que ele é, um sistema maravilhoso. Mas chega alguém com uma brasa de uma fogueira e tenta incendiar tudo aquilo que está perto. Assim é a igreja está bem, a igreja está tranquila. Mas surge alguém para comentar alguma coisa, para incendiar aquilo que é esse cenário maravilhoso que existe. Então, por isso, que a correção, que o juízo será em cima do estrago que vai ser feito. A pessoa consegue estragar aquilo que está sujeito. Porque ela, com a sua fala, ela acaba fazendo isso. É por isso que o texto fala de uma selva, um local, um ecossistema. E aquilo que eu falo cria um impacto ambiental, cria uma situação de desgraça, uma coisa que ofusca o belo e deixa tudo muito feio e horroroso. É assim uma selva toda queimada e entrada. Por isso, eu e você, e muito mais eu, tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, porque pode causar dano. A língua é um fogo,
é mundo de iniquidade. Quando a Bíblia fala em mundo, ela usa dois sentidos para mundo. O mundo geográfico e a pecaminosidade. O texto, conforme o contexto, está dizendo a língua pode ser uma pecaminosidade na sua vida. Você sofre por causa da língua. Quando eu falo você, eu falo eu. Não estou dizendo só você, nós sofremos por causa da nossa língua. É pecaminosa. É muito de iniquidade. A língua está situada entre os nossos membros, no momento do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chama toda a carreira, se coloca em chama toda a carreira da existência humana. Ele está dizendo que a humanidade tem uma carreira para seguir. E a carreira a seguir é um propósito, um plano de Deus para a vida dele. E quanto mais não atingimos esses propósitos, talvez seja por causa da nossa língua. O texto fala que ela atrapalha a carreira. A sua carreira é atrapalhada por causa daquilo que você fala. Por causa daquilo que ele e você fala. Talvez você não tenha atingido a carreira que está no propósito. Talvez tenha sido por causa do que eu e você fala. O texto fala da existência humana, como também é posta ela mesma pelo inferno. O texto fala que esta pecaminosidade, esse jeito de falar, é comentado, é planejado no inferno. E aquilo que as pessoas falam, que venha destruir alguma coisa, aquilo foi forjado e foi planejado no inferno. E às vezes eu e você somos instrumentos nessa situação. Pois toda espécie de fé, de aves e répteis e de seres marinhos se doam e tem sido tomado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal contigo, carregado de veneno e mortífero. Eu quero dizer que eu falo pode causar a morte de alguém. E a morte espiritual é mortífera. É algo que eu preciso pensar muito e analisar bem o que falo e como falo. O texto continua e dizendo: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, e agora eu não está aquela maneira carinhosa. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Olha, o texto está dizendo que ninguém consegue controlar isso. E Tiago vem falar que não é bom que essas coisas sejam assim. Ele está dizendo para mim e para você, seja resistente. Que mesmo que você não controle ela totalmente, você vai criar muita dificuldade para ela e vai minimizar o problema que eu e você temos. Nós estamos melhorar. Não vamos para mas melhoraremos. E o que ele está dizendo para eu e você sermos resistentes nessa. É isso que o texto nos diz. A cada história vamos jogar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso. O texto está dizendo a fonte é boa, porque a fonte é Jesus Cristo. Mas no encaminhar das águas é que ela vai se corromper. Da fonte só sai água pura, só sai coisa boa. Mas no decorrer da situação é que ela vai se corromper. Eu quero dizer
dizer para você, meu querido irmão, que aqui está. Você e eu podemos ser instrumentos na mão de Deus, usando nossa palavra para abençoar o Senhor. Eu e você podemos usar nossa língua para glorificar o nome do Senhor, para abençoar a vida, para apresentar Jesus para as pessoas e para bendizer o nosso irmão querido. Os irmãos não sabem ou já sabem o quanto é duro sofrer uma perseguição por falatório de internet. Não é fácil. A pessoa sofre. Alguém já disse que a calúnia dói nos ossos. Não é fácil. Pense no seu semelhante. Pense naquilo que você está fazendo e pense muito mais no Senhor Deus. E glorifique a Ele com o seu falar. Porque é isso que Ele quer para mim e para você. Que Deus nos abençoe.